A gente não precisa rachar a direita. Dá um sossega-leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando vídeo contra o Moraes. Ele esqueceu do Moraes e está falando de mim todo dia. Virou Netflix. Pablo Marçal, o Brasil é um país patrimonialista, corrupto e muito cartorial. A gente sabe que aqui tem domínio de situações que são assustadoras para nós. Hoje, o que está atrapalhando esse país? Uma mistura explosiva de esquerdopatia, com ideologia equivocada, somada com juristocracia, isso também está ferrando com a gente completamente, e o narconegócio. O domínio do narconegócio, esses três componentes parecem imbricados, atuando juntos e inviabilizando qualquer tipo de administração. A gente sabe que uma cidade grandiosa como São Paulo é cheia de feudos, cheia de esquemas. Como é que você vê o combate a esse esquema que tem narconegócio aí no meio, na base, misturando política, misturando tudo, e se você não teme uma reação violenta desse setor de crime institucionalizado e organizado contra o trabalho que você pretende fazer? A verdade é que isso aí perdeu o controle. O atual vice-presidente do Brasil teve a chance de encerrar o crime organizado na cidade de São Paulo e ele não teve coragem de fazer. Todo mundo sabe disso. Ele foi para um confronto monstruoso e acabou não terminando aquilo que ele começou. Agora, o que esses caras fizeram? Esses caras entraram em religião, em partido político, eles entraram no mundo empresarial e hoje eu imagino que o que menos eles têm dinheiro é com essa questão de narcotráfico. Eles têm uma influência monstruosa, eles estão dentro de prefeitura, sim. Inclusive, nós vamos revisar todos os contratos. Eu não tenho peito de aço para sair peitando os bandidos, né? Todos eles. A gente tem que ter um sistema com tecnologia, né, para cruzar dados e começar a encontrar essas pessoas e mapear onde está o problema. O problema tem que ser dividido na esfera estadual, federal e municipal. O prefeito ele não tem polícia ostensiva, não tem polícia investigativa, a polícia judiciária, que é conhecida como polícia civil, ela é uma polícia que fica debaixo do Estado, né, debaixo do governo. A polícia federal, o Ministério Público tem que se juntar a todos, porque eu estive lá em El Salvador, inclusive com o Felipe Sabará, para conhecer o plano anticrime que eles fizeram e deu certo. Até 15 dias atrás, há 15 dias atrás a gente tinha um dado na frente, na capa do jornal impressionante, 695 dias sem homicídio no país inteiro. Você imagina como que faz para ter quase 2 anos sem homicídio num país inteiro? Esse negócio é assustador. Tem como fazer. A Cracolândia de lá, acabou. Só que eles foram muito duros. A legislação, para você saber, para funcionar isso aí, e termina a resposta, existem crimes que uma pessoa comete no varejo e crimes que a pessoa comete no atacado. O que é cometer um crime no atacado? Você cometeu um crime fazendo parte de uma organização criminosa. O Brasil tem 34 organizações criminosas. E o que a gente precisa no Congresso Nacional? Eu acredito que por conta da tecnologia e por conta do avanço, né, do crime organizado dentro do Estado, a gente merece, eu falo como jurista, tá? A gente merece um Código Penal novo. Nosso Código Penal, apesar das reformas, ele é um Código Penal estrutural de 1943 e a gente precisa, de fato, reformá-lo. Colocar, sabe como? Se alguém comete um crime e este faz parte de uma organização criminosa, dobrar a pena do crime. Presta atenção no que eu estou te falando. Como é que diminuiu, como é que zerou os homicídios em El Salvador? Eles pegaram assim, ó, se você for pego sem arma, ao invés de você pegar 1 ano de cadeia e sair, você vai pegar 15 anos direto. Eu tive lá no SECOC, que é o Centro de Internação lá contra terrorismo, o nome do lugar. Eles criaram uma penitenciária monstruosa e fizeram um regaço, e tacar todo mundo lá dentro e fazer um mapeamento de todo mundo fazia parte de organização criminosa. Agora você imagina, o cara responde por um crime, pega 12 anos de cadeia. Se esse cara for pego com organização criminosa, esse cara vai pegar 24. Ou seja, quem que vai querer fazer parte de organização criminosa? Aí você começa a desmontar e mapear todo mundo. É um negócio assombroso. Eles prenderam lá numa leva 40 mil pessoas para resolver os problemas e começaram de fato a moralizar o país. Mas sem uma reforma com os 3 poderes e o poder auxiliar, que é o Ministério Público, a gente não consegue fazer isso. Agora, a sensação que eu quero transmitir para o povo de São Paulo e para o Brasil inteiro é que tem como. Eu fui num lugar onde tinha Cracolândia, não tinha ninguém morando na rua mais, ninguém mexendo com droga. Zero.
Zero. Você está numa nação onde 695 pessoas, elas... Parece uma fábula isso. Eu tô te falando, a energia do lugar é impressionante. E eu fui pesquisar com os moradores, né, com os habitantes desse país, todos amam esse cara. Ele é um cara jovem como eu, ele era do marketing digital igual eu, ele foi prefeito como eu vou virar prefeito, e ele virou presidente, e assim no momento certo eu também vou virar. Eu tô dando um recado, essa é a última geração do crime. Ninguém que é do crime quer que seu filho continue no crime, ou seja, nem você quer mexer com isso, só que você está obrigado. O crime organizado ele foi estabelecido pela desgraça que a gente teve de pessoas no poder público. Essas pessoas fizeram o crime organizado para se defender de maloqueiros, de gangsters, que entraram dentro da política nacional e eles não respeitam mais ninguém, ficaram maior do que os governos. O governo é bagunçado e o crime é organizado. Então nós vamos de organizar isso e começar a combater esse crime. O candidato, e falando de 2026, da eleição presidencial, hoje há uma lacuna na direita sobre um candidato, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. O senhor já até disse em entrevistas anteriores que não concorda com essa decisão, que acha que Bolsonaro que deveria ser candidato em 2026, não concorda com essa decisão da justiça, mas é o quadro que temos hoje e talvez seja o mesmo em 2026, com Bolsonaro ainda sem os direitos políticos. Nesse cenário, o senhor se apresentaria como um possível candidato à presidência da República? O senhor cobiça essa cadeira de candidato da direita em 2026? E emendo uma outra pergunta. O senhor se compromete em, sendo eleito prefeito, a fazer os 4 anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarcísio também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Eu faço a leitura que o Nunes Marques vai ser o presidente do TSE na próxima legislatura. Não, na próxima legislatura não, na próxima eleição. É uma pena que eu acho... Agora o jurista falando, tá? Eu acho que os advogados do Bolsonaro se equivocaram em subir para o Supremo Tribunal Federal. Eles poderiam ter desgastado todos os recursos, chegar até o nível 4 de recurso dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Se tivesse deixado lá, eu tenho certeza que o Nunes Marques daria uma liminar para ele concorrer à eleição e esperar a urna responder. Só que eles foram precipitados demais, subiram para o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que ele tem menos chance ainda. Mas, calculando juridicamente, na minha visão jurídica, ele tem 1% de chance de reverter as outras 2 ações. Eram 3, ele reverteu 1, falta 2. Eu imagino que ele vai sair e vai disputar essa eleição com a liminar na mão. Essa liminar, ele vai desenrolar e eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai deixar isso para ir para a urna. Só que eu não acredito que ele, sem a máquina na mão, porque com a máquina ele perdeu, mas eu não acredito que ele, não tendo fatores novos e uma composição nova, consiga bater isso. Juridicamente, eles foram precipitados em mandar para o Supremo Tribunal Federal. Tinha que ter deixado no TSE. Agora, em hipótese nenhuma, eu, Pablo Marçal, vou abrir mão desse governo, porque eu preciso de um governo histórico, porque o Brasil só vai mudar se São Paulo mudar. São Paulo é a maior complexidade. O segundo lugar mais complexo do Brasil, Rio de Janeiro. Nós precisamos mostrar para o Rio de Janeiro que a solução de São Paulo vai caber lá, porque o Rio de Janeiro perdeu o rumo. Inclusive, faço um apelo para todo mundo que gosta de mim, inclusive eu recebi uma pesquisa hoje, passei mal, quero agradecer e mandar um beijo pro povo do Rio de Janeiro. Na pesquisa espontânea aparece o nome do Pablo Marçal para prefeito do Rio de Janeiro. O Sabará me mandou essa hoje, eu adorei ver essa pesquisa. Apareci na espontânea, tem gente imaginando que eu estou concorrendo para prefeito do Rio de Janeiro, para vocês terem noção. Então, assim, não esperem por mim em 2026, eu vou estar na missão aqui em São Paulo, e essa missão ela vai ser feita, de fato, um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico, um governo que, de fato, vai devolver benefício para o povo, e aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito, porque no lugar mais complexo da América Latina e do Hemisfério Sul, né, teve jeito, então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar para todo mundo, e aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar, se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarcísio, se vai ser na vez do Nicolas, é 2034. A gente de direita, a gente tem que ter uma alegria do nosso coração e ter uns 40 nomes bons, populares, como Nicolas, como Bolsonaro,
Eu sou um neném ainda, né, que eu ainda não exerci nenhum dia de cargo público, apesar de ter sido eleito a deputado federal. Eu tive meu dia de deputado lá no Conselho de Ética, vendo logo o Bolis inocentando o Janones, que agora a PF não deixou passar. Graças a Deus, parabéns à Polícia Federal. Então, eu acredito de verdade que a direita tem que parar com ciúme. Eu vejo que tem um desespero, um ciúme. Ô, capitão, ciúme de macho, logo você, capitão, para com isso. Eu estou aqui para te servir. A gente não precisa rachar a direita. Dá um sossega-leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando vídeo contra o Moraes. Ele esqueceu do Moraes e está falando de mim todo dia. Virou Netflix, virou Marçal Flix o Instagram do Silas. Tudo porque vaidade. Relaxa, Silas. Eu vou vencer aqui. Não enche o saco aqui, não. Tá bom? Agora, o candidato, vou insistir nesse tema. Se nenhuma dessas previsões se confirmar, se o senhor não for eleito prefeito, Bolsonaro continuar inelegível em 2026. Aí, voltando à pergunta, aí o senhor se apresentaria como um possível presidenciável? Todo respeito. Não existe possibilidade de eu não vencer essa eleição aqui, irmão. No dia 6 de outubro, 20h30, você me faz essa pergunta de novo. Eu te passo meu WhatsApp aí, você chega mutando. Combinado. Eu tenho uma pergunta um pouco mais delicada, mas antes eu queria uma pergunta bem objetiva. Você mencionou Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro e destruído Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que está muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre de Moraes, mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas eu vi a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu R$1 milhão do Paz, né? E com R$1 milhão tem que ficar calado mesmo. Eu comecei a campanha hoje, eu acho que eu vou tirar um dia para ir lá ajudar a levar o Ramagem para o segundo turno e a gente virar essa eleição lá. Todo mundo tem me perguntado de São Paulo, quem que você quer disputar no segundo turno? Eu quero disputar com o Paz, junto com o Ramagem, que aqui em São Paulo não tem margem para segundo turno. Eu vou ajudar o Ramagem. Quem é do Rio de Janeiro já ouça o meu recado. Vai por mim. Políticos e fraldas devem ser trocados pelos mesmos motivos. Essa de Queiroz mandou esse recado para você. Tire o Paz daí. Tire a paz do Paz. Porque o Rio de Janeiro só tem a desandar se você não der esse recado. Coloca o homem aí que é polícia. Coloca o homem aí que, de fato, pode alterar completamente o rumo dessa cidade. E eu vou declarar aqui publicamente o meu apoio ao Ramagem, já que o Silas... ele não participa de eleição no primeiro turno, só atrapalhando, né, irmão? Para atrapalhar, você participa, né? Mas para ajudar, eu acho que ele não tem coragem. Ele não é o homem que tem essa intrepidez toda para assumir a postura de ajudar o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, que inclusive está lá rejeitado e jogado. Eu estou com você, Ramagem. Aqui publicamente começa a campanha Marçal para Ramagem aí no Rio de Janeiro. E agora a pergunta um pouco mais delicada, candidato. Muita gente encara o discurso que você tem feito como música para os ouvidos, né? De uma pessoa com bom senso, conservadora, que está cansada dos comunistas, dos esquemas, do centrão fisiológico e companhia. Mas muita gente tem um receio, né? Que tudo isso é mais assim oratória ou famoso conversinha. Quando teve o episódio da cadeirada, muita gente acha que a sua reação foi exagerada, foi, digamos, teatral. Saiu um corpo de delito do ML, que eu acho que o corpo de delito não pega, enfim, nenhum tipo de coisa mais profunda, mas não atestando a lesão que você alega ter sofrido. A pergunta é, primeiro, dá a oportunidade de se defender dessa acusação, né, se houve ou não realmente a costela quebrada, coisa assim, e se você se arrepende